Olá, quinto ano, seja bem-vindo para mais uma aula em casa de História. Pegue seu livro Trilhas do módulo 1 e vamos dar sequência do capítulo 2, o Encontro dos Povos. Vamos falar sobre o encontro com os indígenas, da página 275 a 278. Então, quando os portugueses chegaram ao território no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, eles estabeleceram os primeiros contatos com os povos indígenas, né? Vocês estão lembrados que eles foram os primeiros moradores do Brasil? Como você imagina o encontro entre os povos tão diferentes? Vocês fazem ideia? Então, para saber um pouco mais sobre esses encontros, vamos ler o trecho do escrivão do Pero Vaz de Caminha, que ele enviou ao rei de Portugal, Dom Manuel. Ou seja, essa carta é uma fonte histórica, não é mesmo? Quando eles tiveram esse primeiro contato com os indígenas, eles enviaram essa carta para o rei, né, de Portugal, Dom Manuel. E nessa carta estava escrito o seguinte: a pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como a mostrar o rosto. Ou seja, as vergonhas que eles falam é justamente as suas partes íntimas. Os índios eram tão inocentes que eles não tinham essa vergonha, como se fosse mostrar o rosto deles. Para eles, aquilo ali é natural, né? E aí nós temos duas questões que vocês vão anotar no caderno e responder. A questão 1. Com base na leitura do trecho de carta do Pero Vaz de Caminha, que diferenças podem ser notadas entre a cultura indígena e a cultura portuguesa? Vocês perceberam? Isso aí é uma resposta pessoal, mas digo aqui para vocês que eu percebi que os portugueses eles andavam vestidos, já os indígenas andavam nus. Na questão 2, após a leitura desse trecho, sua visão sobre o encontro entre portugueses e indígenas mudou? Converse com os colegas. Nesses casos, a gente vai conversar na nossa aula online via Meet, né? Vamos então falar sobre os primeiros habitantes do território, que vocês já sabem que foram os indígenas, né? Aí eu pergunto de vocês conhecem algum indígena que habita no Brasil atualmente? Então, mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, língua, crenças e rituais. Temos aqui várias imagens, né, dos povos indígenas. Temos aqui um povo Kayapó, temos também o povo Yanomami, lá de São José da Cachoeira, aqui na região norte. Temos aqui o indígena Bororó. Cada um deles tem suas peculiaridades, né, de se vestir, de se pintar. Inclusive, atualmente nós temos indígenas que eles já não andam mais nus, né? Eles andam já todos vestidos, já fazem uso da tecnologia, usam celulares, notebook e assim vai. E os indígenas que vivem atualmente no Brasil, eles são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV. Quando os portugueses chegaram naquela época, havia aproximadamente 1000 povos, entre 2 e 4 milhões de indígenas, né? Habitando esse território. Hoje em dia, devido às guerras que tiveram logo no início do século, né, no século XV, então a maioria foram morrendo e agora são poucos índios que vivem no nosso país. Vamos falar também como é que funciona a sociedade indígena, né? Então, assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno dos governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Grande parte do tempo dos indígenas era dedicada à atividade para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam, né, trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres elas costumavam fazer tarefas como plantar, colher alimentos, coletar certos tipos de frutos, cozinhar e cuidar das crianças. Já os homens eles preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. Diga-se de passagem que os indígenas eles não trabalham
para adquirir riquezas, e sim para sobreviver, né, para o dia a dia, para manter, né, a cultura deles, para manter os seus povos alimentados. Então eles não trabalham que nem nós da sociedade, que a gente trabalha para adquirir riqueza, bem-estar de vida para os nossos familiares, né? E vamos falar um pouquinho sobre a oralidade e a educação indígena. Então, a oralidade, ela teve grande importância para as culturas indígenas e atualmente é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações por meio de canções ou narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos segundo sua tradição. Ou seja, eles usavam muita oralidade, era passando esses conhecimentos do que acontecia no dia a dia com eles, de voz para os netos, né? E assim sucessivamente. Muitas vezes eles utilizavam até a música, né, para contar essas histórias. E agora nós vamos ver aqui como era a percepção da passagem do tempo, né? A percepção da passagem do tempo entre os povos indígenas estava relacionada ao contato com a natureza. O que quer dizer? Eles observavam muito a lua, o sol, os astros, né, que são as constelações. Eles também observavam os ciclos naturais, como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano, os períodos de reprodução dos peixes, né? Então, tudo isso aí possibilitava aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar, preparar o solo e plantar e colher. Então, cada vez que eles observavam o tempo nessa passagem dos satélites, eles sabiam quando eles poderiam caçar, quando poderiam pescar, mesmo. O conhecimento sobre os ciclos anuais e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitida oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens, durante as atividades cotidianas. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagens. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelo calendário gregoriano utilizado na maioria dos países. E assim, alunos, terminamos mais uma aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.